Olá, meus amores, Tia Jô tá aqui novamente para a nossa aula de religião. Tia Jô vai falar sobre Daniel, o rei poderoso. Vamos lá para a história de Daniel. Daniel, ele era israelita. Ele vivia lá na Babilônia, mas continuava sempre orando a Deus. Daniel, ele era muito fiel a Deus e sempre orando, sempre orando. Ele era muito inteligente, Daniel. E ele gostava de ajudar o rei lá na Babilônia. Todas as vezes Daniel ia ajudar o rei. Eles viviam na Babilônia, mas sempre Daniel orando a Deus. Um dia, o rei fez uma nova lei. Surgiu o rei que fez uma nova lei. Todos devem orar para mim, apenas para mim, o rei falou. Só que o rei decretou isso, mas Daniel continuava orando a Deus. Assim, Daniel desobedeceu ao rei, mas Daniel não escutou o que o rei falou. E o rei disse: Daniel, você tem que orar para seu rei, a mim, apenas para mim. E Daniel não ouviu o que o rei falava. Daniel continuou orando a Deus, porque o rei de Daniel era Deus e não o rei da Babilônia. E assim o rei foi embora e Daniel continuou orando e desobedecendo as leis do rei dele. Então, houve alguns homens invejosos que foram falar para o rei que Daniel continuava orando a Deus. Então, esse invejoso foi falar para o rei: Rei, senhor rei, Daniel ainda continua a orar para Deus. Então, o rei falou: mas eu mandei ele orar para mim, que sou o rei da Babilônia. E o invejoso falou: ele ainda ora para o Deus dele, não para o senhor rei. E assim, o rei ficou muito bravo, muito chateado e resolveu fazer uma coisa. Pegou Daniel e disse: Você vai, Daniel, ser jogado na cova dos leões, porque você desobedeceu às minhas ordens. Eu mandei você orar por mim e não pelo seu Deus. E Daniel respondeu: eu continuarei orando para Deus. Ele é o meu Deus. E o rei falou que ia jogar ele na cova dos leões. E Daniel ficou despreocupado, orando para Deus. Então, ele ficou olhando para o céu e orando para Deus. Então, o rei jogou ele na cova do leão. Jogou ele lá na cova do leão. E ele ficou lá, junto com os leões. E os leões ficavam olhando para ele, e Daniel ficou abismado por conta dos leões, né? Mas continuou orando a Deus. Foi aí que Deus enviou um anjo, e o anjo
calou a boca, passou a mão na boquinha dos leões e os leões ficaram de boquinha fechada, ficaram quietos e não fizeram nada e nenhum mal a Daniel. Então Daniel estava salvo. Assim tia Jó termina a história de Daniel. Tchau, meus amores.